Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, há 11 anos à frente do Falando Nisso, que agora, além de ser exibido pela TV Meio, toda terça às 11h30 da noite, nós também somos um programa da plataforma do Pod Meio, nós somos um podcast. Isso é bom porque, mais do que nunca, você, internauta e telespectadores, estamos todos juntos e misturados, isso é muito bom. Então, bem-vindo a essa nova página do nosso programa, nova temporada, com um novo formato. E hoje a gente tem dois convidados incríveis. Primeiro, que, gente, a gente tem que fazer 3 podcasts e 3 programas de TV só com ele, que é o Arimatã Martins. O Arimatã Martins tem uma história que se confunde com a do teatro no Piauí, no Brasil e no mundo. Ele pautou o teatro piauiense globalmente, já conquistou com vários elencos, muitos prêmios internacionais, prêmios brasileiros importantes. O teatro piauiense deve muito ao Arimatã Martins e o Arimatã Martins se alimenta dessa dependência que as pessoas têm dele. É só para tirar a onda dele, gente. Arimatã Martins aqui com a gente. E a gente tem aqui também uma psicóloga, uma doutora, né, a doutora Samila Leão, que vai falar de um assunto muito importante. Você já ouviu falar de Decembrite? É tipo assim, é uma síndrome que nos acomete no mês de dezembro, principalmente, mas eu estou convencida que a ansiedade é coisa da humanidade, que a gente inventou e a gente tem que lidar com ela até o final dos tempos. Mas a gente vai falar como lidar com ela de forma que seja menos nociva, impacte menos as nossas vidas, principalmente os processos criativos, como o desse fera, que é o Arimatã Martins, que está aqui com a gente hoje. Então, apresentados os nossos convidados, bem-vindo, internauta e telespectador, doutora Samila. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua atenção. A primeira pergunta é, você é ansiosa? Todos nós somos, né? Todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte de uma emoção, uma das emoções, de várias que temos, como raiva, como alegria, como tristeza. A grande questão é quando essa ansiedade ela começa a comprometer a minha vida. E aí comprometer minhas atividades de trabalho, comprometer algo que é necessário para que eu possa fazer no meu dia a dia, né? Então, a ansiedade é um processo, de fato, normal. A ansiedade patológica, então existe a diferença aí, é que de fato precisa de cuidados em saúde mental. Quando é que ela vira um ponto de atenção? Por exemplo, virada de ano, dezembro. Tem uns marcadores assim na nossa existência, né? E aí eu quero que você fale onde que a ansiedade ela se manifesta mais, se ela está associada a algum período da nossa vida. E também, no normal, em que eventos da nossa vida essa ansiedade fica exacerbada. A ansiedade, ela provoca o desconforto emocional. Então, nesse momento, a gente vive, a nível mundial, uma dificuldade que as pessoas têm de ter desconforto emocional. Tanto por questões básicas, por exemplo, se a gente for pensar o WhatsApp, né, que a gente usa, ele em segundos você recebe uma mensagem, você logo depois envia. Então, a gente vive hoje de forma muito veloz. Então, assim, levar isso para o corpo humano é extremamente complexo, porque o nosso corpo precisa de um tempo, uma maturação para a gente viver bem, né? Então, hoje, Maia, a gente não tem tempo de se recuperar, se a gente for pensar. Então, assim, como é que eu gosto muito de brincar, de falar que é como se fosse uma fábrica em funcionamento, que não para nunca. Então, os equipamentos vão ter problemas. Eles precisam de reparos. Para reparar, eles precisam parar. Então, assim, a grande questão da ansiedade é essa, é não ter o tempo de recuperação e, principalmente, a gente não quer mais ter desconforto emocional. Como ter um humano sem desconforto emocional? Então, faz parte da vida da gente a gente se frustrar. No final do ano, você vai fazer o checklist das suas metas, o que deu certo, o que não deu, que você lançou lá no início do ano. Algumas coisas não deram certo. E as pessoas entram num ciclo de sofrimento porque, de fato, elas queriam... Algumas coisas não, a maioria das coisas a não maioria deu certo. Isso. E aí quer fazer lá, realmente, né, o checklist de dizer assim, não, mas eu queria que tudo desse certo. Eu queria ter chegado a esse lugar, né? Então, assim, isso é complexo porque a gente está falando de humanos, e humanos que têm potencialidades e têm vulnerabilidades. Então, só que essa vulnerabilidade ela é associada à fraqueza. Não, vulnerabilidade é um processo em que eu erro, que na arte é muito comum. Esse processo eu acerto, mas eu passei muito tempo errando num processo de aprendizagem. Uma criança, para andar, ela vai cair.
né? Então, assim, ela vai cair no sentido que ela está maturando toda a estrutura corporal dela para que ela possa ter equilíbrio. Por que a gente não tem um processo de aprendizagem? Tipo, se isso nasceu com a humanidade, por que um avô, um pai, uma mãe não ensina uma criança a como lidar com isso de modo que não vire um processo nocivo e doentio? Eu acredito que hoje, no contexto de hoje, a ansiedade de hoje ela é diferente dos nossos pais. A gente tinha uma ansiedade por estabilidade antes. Hoje nós temos um mundo instável que está sofrendo são questões específicas do contexto de hoje, né? Então, assim, eu acho que os pais eles têm dificuldade de ensinar esses filhos porque eles trazem muito isso dentro do consultório. Samila, eu passo por processo de dor, me reorganizo rápido e dou conta. Mas eles aprenderam a viver de outra forma. E aí hoje, por exemplo, eu digo porque eu tenho 2 filhos, uma impressora fazendo uma impressão de coisas que eles vão desenhar. Mãe, já terminou a impressão? Assim, gente, espera. Precisa de um processo para a máquina. É um mundo Né? imediatista. É o imediatismo. Eu acho que tem, assim, tipo, num mundo que é obcecado por mudanças, acho que talvez a gente reconhecer a importância do que é permanente ajudasse nesse processo. Porque, assim, a gente está num mundo em transformação permanente. Sim. Então, assim, a gente não reconhece mais o que é importante, né, que seja perene, e a gente não tem um estilo de vida que nos define, a não ser esse que está ligado ao que já chamam de sociedade do cansaço. Isso. E aí, todos nós temos uma essência. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu tenho uma perspectiva de compreensão do ser humano como essência que ela vai se reorganizando com o contexto. Mas o que seria essa essência? O que é nosso humano? A condição humana de sofrer, ser feliz, de ter ansiedade, isso é uma condição humana. Né? É um processo que a gente precisa pensar sobre isso. E essa condição humana as pessoas querem tirar a qualquer custo. Eu não quero sofrer, eu não quero chorar. E aí a gente tem as redes sociais, que tem muito essa questão. Então, assim, eu acredito que acho que o processo de aprendizagem hoje para essas crianças e para a gente também, todos nós que estamos aqui, essa questão, é uma condição nosso sofrimento. Então, para criar eu passo por vários processos, né, no teatro. Então, esses processos são essenciais para que eu possa apresentar uma peça, para que eu possa viver aquela angústia de que eu vou para um cenário, eu vou para um palco da vida, e aí assim, as pessoas não querem mais ter essa angústia. O teu processo criativo, com tanta experiência que você tem, essa autoridade, isso que você já viveu, já nos entregou, ele também padece de ansiedade a essa altura, Ari? Bem-vindo, eu já vou direto para você, para a gente saber de todas as coisas, mas já queria te trazer para o tema. Obrigado ao convite, novamente. Sempre um prazer estar com você. É sempre produtivo, é criativo, é bem-humorado. Assim, reparando a doutora Samira falando, no teatro, assim, é um pouco o oposto de tudo isso. Porque no teatro, a semântica do fracasso ela é mais importante do que a semântica do sucesso. A semântica do fracasso ela é mais enriquecedora do que a do sucesso. Porque ela é mais reflexiva, ela é mais reestruturante, ela faz você repensar conceitos. Então, assim, o sucesso ele é mais festivo, é mais comemorativo. Então, você não para muito para pensar sobre isso. Mas o fracasso ele não é aceito com essa serenidade que você nos traz. Mas não você, por exemplo, não é um cara que fracassou muito. Fracassei uma vez, eu até lhe falei na outra entrevista, perguntou um fracasso. Falei, o Circo Arém de Teatro, lembra? Que era um circo que era na periferia, mas não deu certo porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar o ingresso de R$1. Aí levamos o circo para Raul Lopes. Os ricos passavam só fazendo caminhada e nem olhavam para o circo. Então, assim, o circo foi um fracasso. Mas... E o que você aprendeu? Como eu falei, que a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Então, assim, nesse sentido. Então, os fracassos são esteticamente mais ricos. Então, na arte, eles são mais proveitosos do que os sucessos. Eu não fracassei muito, mas o meu sucesso também, eu encaro também como um processo reflexivo. Eu não sou muito festivo de
de comemorar o sucesso. O sucesso ele já é épico, ele já é uma vitória por si só. Então ele precisa mais de festa, né? Você é ansioso? Eu sou ansioso no meu processo criativo. Aí eu sou. Quando eu vou criar, eu fico pensando no fracasso, eu fico pensando se vai dar certo, eu fico pensando no se vou acertar. Quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta, se a produção vai comprar, o cenário que eu imaginei. A produção das coisas que eu faço sempre é o meu calo, porque dizem que eu só gasto, né? Assim, porque eu quero construir uma coisa de acordo com a leitura que eu tenho da concepção, do conceito da obra. Então, sempre você esbarra no financeiro, você sempre esbarra na cor do patrocínio. Então, isso causa assim, uma ansiedade muito grande, entendeu? E aquela coisa assim, será que eu vou atingir o centro da questão, da linguagem, da mensagem que eu quero passar com essa peça? As pessoas vão gostar como gostaram da outra peça. E ainda tem uma coisa a mais, tudo que eu faço tem uma comparação com a Raimunda Pinto. Então, porque foi um case, foi né? Assim, o grande case da carreira do Harém, uma peça que vai fazer 34 anos em cartaz ainda. Fizemos um dia desse uma apresentação. Absolutamente atual. Dos 30, atualíssimo, entendeu? Então, assim, sempre tem essa referência, mas eu nunca me repito nos meus processos criativos. Assim, não tenho nenhuma peça parecida com outra ou nada. Nenhuma. Totalmente diferente, parecido. Porque cada um tem um conceito. Mas eu sou muito ansioso a esse processo, quando eu estou criando. Eu quero que dê certo, eu não consigo dormir direito, eu quero fazer as coisas. Mas na minha vida normal, eu gosto de aguar planta, cuidar das árvores, das minhas galinhas, dos meus galos, dos meus cachorros. Ele está falando de uma coisa, doutora Samila, que é tipo, será que a longevidade ela é um fato hoje? Embora ela seja uma zona de privilégio, viver mais, mas viver com saúde, viver com qualidade, a gente no Brasil está falando de saúde básica. O mundo, uma parte dele importante, está falando da saúde holística. A gente não chegou nessa página, porque o nosso básico ainda tem muito para ser construído. E assim, quando se vive mais, a gente também tem uma coisa que a idade traz, no sentido de você escolher as suas guerras, e a ansiedade é uma delas? A ansiedade é uma delas, né? Na verdade, a gente está falando de uma ansiedade aqui que impulsiona para a produção, né? Então, ele fala que impulsiona para a produção dela. Então, a ansiedade, ela tem esse caráter positivo. Ela regula meu comportamento. Ela não só é destrutiva, né? Bacana ela falar disso, né? Que tem outro lado. A questão da regulação do meu comportamento, eu tenho que ter preocupação, porque eu tenho que saber se vão patrocinar o meu evento, né? Isso é extremamente importante. E na vida particular, a questão, né? Eu não tenho ansiedade, né? Eu gosto de aguar plantas, porque aí eu tenho uma rede de atividades que eu faço, que não é só o trabalho, que isso ajuda muito na regulação da controle, ansiedade. Que depende de você, aquilo ali. Eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de assistir futebol, sou doutor em futebol. É mesmo? Então, assim, o que você sabe de futebol, Ari? Que novidade é essa? Tudo que você possa imaginar. Qual é a última do futebol? Eu me lembrei, inclusive, do Francisco Magalhães, do jornalista, que ele dizia saudoso. assim... Magalhães indica uma pessoa para falar de futebol. Ele diz assim, o Arimata Martins. E o Arimata não só entende de teatro, não. Ele dizia assim, não, o Arimata entende mais de futebol do que tu. Então, eu tenho sempre essa surpresa. Mas, assim, sou flamenguista, sadio, né? Eu reconheço quando meu time está bem, está ruim. Eu acompanho essa questão toda dos clubes brasileiros, da seleção brasileira, de todo... No mundo também, o futebol no mundo inteiro. A ansiedade das torcidas. Da ansiedade da torcida, nas torcidas mau caráter, nos torcedores bom caráter. Não sabia. Olha, a gente não sabe. Já entrevistei o Arimata Martins várias vezes, nesses mais de 30 anos de jornalismo, e eu não sabia. A próxima pauta vai ser sobre futebol. Eu sei tudo sobre futebol no mundo todo. A próxima pauta. Uma variedade de comportamentos, então, assim, eu abro assim, a minha aspecto da minha vida para poder não ficar só ali no teatro. Porque o teatro também é muito chato ficar só falando sobre teatro. E hoje a gente pode fazer várias coisas. Eu nem falo sobre teatro quando eu estou em outros lugares, porque minha vida é o teatro, mas é o futebol, são os meus jardins, são meus bichos, as tuas inspirações. Meus amigos, sabe? A literatura, o cinema, a pintura. Eu queria até perguntar sobre isso, doutora. O momento de definir as metas, já que a gente está falando de starts, né, dentro de processos criativos, ele não é superestimado em detrimento do que é o processo todo?
Porque na verdade, assim, quando a gente pensa na questão das metas, né? Hoje a gente, na verdade, a gente também tem metas muito, né? As pessoas, elas estão colocando metas que Inalcançáveis, né? inalcançáveis, né? Acho que a palavra é essa mesmo. E aí, nesse processo de inalcançável, também tem a questão do fator tempo. Elas querem que essas metas, eu quero ser um excelente profissional do teatro em 5 anos, né? Ou então, hoje não é nem 5, eu quero ser em 1 ano. Quero fazer o seu curso e já sair. Século para ser isso. Você precisa de uma vida de construção, de uma vida, porque né? o teatro está na vida, não está no livro. Então, todas as habilidades que a gente que eu estou aqui, né? Eu como psicóloga, né? A Maia, eu conheço a história da Maia porque eu assisto a televisão, né? A sua história também. Então, vocês têm uma história de caminhada que tem todo um processo, E era para deixar a gente menos ou mais ansioso? Eu acho que na vida deixa menos, profissionalmente deixa mais, né? A gente vai escolhendo as nossas guerras. Porque tem que ir se renovando. No caso do profissional, como você, como eu, como ela, a gente tem que estar sempre atualizando, né? Em um mundo que exige atualização. A nova ordem mundial é a mesma nova desordem mundial. Então, Sim. você tem que trabalhar ali entre esses dois sistemas, o caos e a harmonia, que não depende só de você, mas você é uma peça dessa engrenagem que o mundo todo se constrói a toda hora. Hoje o mundo é uma fênix permanente, né? Cinza, incrível. Destruição, levanta, reconstrói. O mundo vive hoje em destruir e reconstruir. A história das guerras é isso. Você destrói tudo, vem um monte de dólar ou euro de armas, aí depois você gasta um monte de dólares e euros para reconstruir tudo. Então fica nesse jogo do destrói e constrói. Então a gente tem que se adequar a tudo isso. E tudo muito rápido, e tudo né? muito Muito rápido e veloz. muito doloroso. Então você tem que ter um filtro. Eu até queria falar com você também, trazendo isso que o Ari traz para a nossa pauta de ansiedade, sobre a questão do autoconhecimento, né? Primeiro que eu acho que a gente investe muito pouco nisso, né? O autoconhecimento ele seria um aliado no sentido de manter essa ansiedade em níveis que são permitidos e que são minimamente saudáveis? O autoconhecimento, as nossas questões psíquicas hoje são necessárias, né? Então, a gente não faz um raio-x, a gente não faz todo um processo para saber do nosso corpo biológico. Faz todos os raios, né? O gama, então, todos que vocês imaginaram. Então, assim, a gente não quer descobrir sobre as nossas questões internas Sim. através de um aparelho como esse, que é importantíssimo. Por que a gente não faz um processo de profundo autoconhecimento? Sim. Agora, o autoconhecimento, ele precisa de muita informação e orientação. Por quê? Porque na nossa história, a discussão sobre saúde mental ela é muito recente. E no Brasil ainda é mais recente. Então, falar sobre questão psicológica, se você for observar, tem um psicólogo e outro profissional de outra área ali, da área de saúde, né? Então, assim, se tem pronto, você vai fazer uma atividade, às vezes, coletiva. Sozinho, né? É até contraditório, né? A gente vai autoconhecimento sozinho, né? Pronto, a gente vai fazer uma prática que a gente vai fazer aferir pressão e tem a prática do psicólogo, né? Então, a fila ali está gigantesca e o psicólogo fica ali meio sozinho ali, então chamando as pessoas para aquele autoconhecimento. Mas é isso, é porque precisa informar, precisa orientar. Qual é a base do autoconhecimento? A base do autoconhecimento, aí é a minha perspectiva teórica, é entender nossos traços de personalidade. A gente precisa entender quem nós somos, né? Então, eu tenho um traço ansioso, eu venho de uma família materna com traço ansioso. Sim, isso é importantíssimo eu entender. E a gente é capaz de encarar quem somos? Difícil. Independente, porque quando a gente investiga, a gente descobre. Porque tem nossas sombras, né? Seja um grande problema, que as pessoas não querem se enxergar, né? Isso destrói o mito delas mesmas, né? Assim, e no teatro é engraçado. O começo é a observação, né? Observação. O ator ele tem que observar. É a palavra primeira para observar. Seria um similar ao observar tudo, a né? vida, o cotidiano, essa caneca pode média, aqui pode meio, a gravata dela, a sua gargantilha, a caixinha ali, os macaquinhos, os 3 macaquinhos, não vi, não ouvi, não falei. Então, assim, você tem que dar uma volta no objeto para poder você criar um conceito sobre a sua obra, um entendimento sobre ela. Compreender isso e expressar esse compreendido. Aí é onde está o sucesso da plateia. A plateia não gosta de ver um espetáculo para dizer, não entendi nada. Toda a plateia só deseja ser feliz, toda a plateia quer entender a obra de arte. Isso o planejamento talvez fosse, né, doutora? O planejamento de vida, ele ocupa que espaço? E por que a gente tem tanta dificuldade, ainda mais agora que a gente não
não consegue pensar tão a longo prazo? O autoconhecimento exige a gente, né? Você se conhece, conhece a sua essência, aí tem responsabilidades, porque a partir do momento que eu me conheço, eu tenho que ter responsabilidades, inclusive, de mudar o que não está dando certo. E a vontade de mudar. Né? Aí tem a questão do planejamento. Eu planejo, mas eu preciso me responsabilizar com aquele planejamento. Eu planejo, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem um TDAH. Né? Então, Samila, tenho um TDAH. Então, eu falei, Maia, eu preciso de planejamento para estar aqui com você. Por quê? Porque a minha questão, minha condição específica, ela me leva a uma desorganização. Mas isso é o diagnóstico. Eu vou ficar no diagnóstico, eu tenho que ir para o processo de cuidado. Aí eu tenho que ter a responsabilização com o meu planejamento. E tem que abrir mão de coisas que às vezes você não quer abrir, né? Também. Será que o efeito perspectiva, assim, porque eu acho que a nossa percepção, ela está sendo tão atacada não é a palavra adequada, ela está sendo tão colocada em xeque, o nosso efeito contestada, perspectivo, né? contestada, pronto, obrigada. A nossa percepção, ela se mistura com outras coisas. Como a gente não se percebe, a gente termina não percebendo o outro, não consegue perceber o contexto das coisas, o cenário em que atuamos. Isso termina aumentando esse cenário de ansiedade. Sim. Que vira patológico. Sim. E também copiando. Eu estou perguntando, coisas, né? porque eu queria saber se isso faz sentido. Estamos só perguntando, na verdade. Uma técnica específica. Uma pessoa com um ataque de ansiedade muito agudo, é o que a Maia colocou, ela não se percebe, ela não percebe, inclusive, seu corpo, e ela não consegue perceber o contexto que ela está. A gente faz rapidamente uma técnica para que ela perceba o contexto, ela sai do processo de ruminação de pensamento. Estou passando mal, eu não consigo, eu estou em processo... E aí, quando ela percebe o ambiente, é uma técnica bem simples, ela já sai do processo de angústia. Desatar que é os quando, nós, né? Também é importante. A respiração, quando a gente pede para ele respirar, ele passa a deixar a questão cognitiva e vai para a respiração. Mas eu já estou achando que o exercício da respiração não está mais ajudando tanto, não. Já tem tentado muito. Porque, não, eu acho que nem está ajudando muito, porque o ar está poluído, entendeu? O planeta está sendo destruído, as águas estão sendo poluídas, sujas. Eu respiro, mas então, respiro, não acontece nada. Respira, você se contamina mais. Então tem que... aí a gente traz para o contexto, por exemplo, a gente está vivendo uma questão climática gravíssima, que deixa de ser crise porque ela se instalou, uma crise ambiental, um problema ambiental, que afeta a nossa saúde mental. Que é tudo ligado, né? Que é tudo ligado. Então, isso organicamente, esse ecossistema todo... Até organicamente, você usa a palavra, até comer hoje faz mal, se você comer errado, né? Então, tá difícil? Tá bem complexo. Realmente, a gente vive um momento de muita incerteza, né? Bauman traz toda uma modernidade líquida, esse mundo líquido demais, nada é mais sólido e nós precisamos de algo sólido. Mas, ao mesmo tempo, você precisa trabalhar a onda líquida, porque é a coisa do maleável, de se adaptar às novas transformações. Hoje em dia, ser rocha é um desastre, entendeu? Então, você tem que também se adaptar. A inflexibilidade, né, psicológica. Não é ceder a coisas que não servem, que é outro tema, né? Às vezes, as pessoas hoje buscam coisas que não têm importância nenhuma, entendeu? Mas, assim, o capitalismo, a própria sociedade exige isso de você, entendeu? A gente está fazendo um mau uso da nossa existência. Acho que sim. Por exemplo, eu sou de uma geração de 80... eu, com 17, 18 anos, fui morar no Rio, eu comecei a mastigar 40 vezes o arroz macrobiótico, eu comecei a comer vegetais, então eu já tinha essa consciência. Nos anos 80 você morava no Rio? Já morava no Rio, morei os anos 80 quase todo no Rio, né? Quando eu estudei lá na Cal, na escola de teatro. Então, assim, eu já sou de uma geração já saudável, que já contestava o refrigerante, entendeu? Eu sou dessa geração que já se preocupava com a saúde, entendeu? Por isso que eu sou saudável, eu tenho o mesmo peso que eu tenho de 17 anos até 67 E uma pessoa, olha, anos. uma pessoa que usa essa quantidade de acessórios... Não, e para de passar ela na mesa, senão o meu diretor vai me matar aqui no ponto. Que usa essa quantidade de colares. Olha a jornalista tentando resolver o problema, transformando em conteúdo. O que a direção está dizendo, pede para ele parar de passar. Se adaptação ao contexto. Mas vamos lá, vamos transformar em conteúdo. Uma pessoa que se veste lindamente assim, com essa quantidade de acessórios, essa pessoa não quer guerra com ninguém. Não quero. Não quero. O que eu sou... Guerra e Paz, né? O livro, né?
Mas assim, eu sou muito da paz, assim, eu acredito nisso, sou tranquilo, entendeu? Você é muito espiritualizado também, muito, assim, eu né? não tenho... Eu rezo, eu tenho minhas guias, entendeu? Eu não mostro, mas eu tenho minhas guias todas, dos orixás, do cristianismo, então eu tenho todo um cuidado, assim. Então eu acho que Você é é importante... inseguro, né? Porque ele vai para todas as coisas, É né? importante isso. Eu tô com Deus. Pois é, esse entendimento do mundo como um todo, onde tudo cabe, né? Holístico, Onde né? tudo De cabe, modo sentido holístico. holístico. Eu já frequentava em 80 e pouco a Universidade Holística de Brasília, que já se preocupava com Tua essa formação coisa. é incrível. Olha, o Arimatã Martins, indo agora para o Arimatã, né? Um pouco, não muito, né, doutora? Que você também vai ser parte dessa entrevista. É dramaturgo, ator, diretor de teatro. Tem pessoas que a gente precisa apresentar. E hoje a gente vive num mundo que a gente precisa se reapresentar o tempo inteiro. Ele nasceu em Floriano. São 50 anos no cenário piauiense, quase 200 composições. E nesse tempo todo foram gravadas 100. A gente está falando de música só, né? Ele dirigiu dezenas de peças teatrais encenadas no Piauí, no Brasil, em Portugal e em países da África de língua portuguesa, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe. Nesses 39 anos como diretor do grupo Arém de Teatro, ele conquistou mais de 100 prêmios no Brasil e em países no exterior, além de homenagens. Então, ele tem um processo criativo que precisa ser estudado pela ciência, porque como se manter ativo, curioso e produtivo de forma que você não deu trégua, né? A gente está mostrando aí várias imagens, né? De algumas coisas, né? De peças que ele dirigiu. Ele já formou muita gente. Eu arriscaria dizer que mais de 70% do que se produziu de teatro aqui passou pela mão, pela direção ou pela escola Arimatã Martins de teatro. Formei né? essa geração intermediária toda, foi formada por mim na Procopio Ferreira. Aí a famosa Raimunda Pinto. A famosa Raimunda Pinto, esse senhor que se mantém. A Raimunda Pinto, que é o nosso maior sucesso, ela foi feita com custo zero, né? É um detalhe. E é o nosso maior sucesso, a nossa maior recordista do teatro, talvez até brasileiro, porque ela já está há 34 anos em cartaz, venceu até a Irma Vap e algumas peças da Broadway. Então, assim, ela foi feita custo zero, a gente chamava Peça da Crise. Ela estreou em 92 e ainda hoje ela acontece. Então, assim, você vê como a criatividade ela é importante para resolver até o problema da ansiedade, da falta do patrocínio. A crise cria. A crise cria, né? Crise, a mesma raiz da palavra. Então, assim, você pode resolver todos os nossos problemas, voltando aqui para a doutora, das crises com inventividade, com criatividade. Não há outra saída. Entendeu? Uma potência Uma de potência vida. E ele tem capaz também de fazer muitos resgates. Por exemplo, Minha Vida Como Você Nunca Viu, do Fernando, que tem o ator Fernando Freitas, claro, como protagonista disso tudo, dirigido pelo Arimatã Martins. É um super resgate que conecta muitas gerações. Né? Conta toda uma história de uma Teresina de identidade, né, que não tem, assim, desse mundo, desse universo, que já foi até tema de livro de um professor americano, editado pelo professor Ricardo Alage, né, em memória, pela Universidade Federal do Piauí, que fala sobre isso. E o Fernando vai estar de volta, dias 13 e 14, no Espaço Cultural Casa de Soraya, agora em dezembro. Quem não viu, pode ver. Não para também. Quem não viu, pode ver. Vou trazer o Fernando. Pode meio ver, né? Trazer o Fernando aqui. Sim, trazer o Fernando. E aí, várias coisas. Esse projeto Conexena, é assim que fala, né? Conexena. É um projeto maravilhoso de conexão com o mundo. Com o mundo, isso que eu ia falar. Da cena mundial. Que ninguém melhor para abrir e ser o padrinho do que o Gerald Thomas, que é considerado hoje o maior diretor e melhor do mundo. E foi, né? a história começa com a vinda do Gerald Thomas. Começa com a vinda. E é todo aí fazendo um circuito. Zé Celso morre, ele escreve um artigo... Zé Celso Martinez. Martinez, do Teatro Oficina. Ele escreve um artigo sobre o Zé Celso na Folha de São Paulo, encomendado pela Folha de São Paulo. E ele fala da história que quando hospedou o Zé Celso, ele mostrava Zé Celso Nova York, e Zé Celso só dizia assim, parece com Teresina. Parece com Teresina. E como assim? Como assim? Nova York parece com Teresina. Ele falava com o Marcelo, né, que era o marido do Zé Celso. E a Marcelo Drummond. Aí disse assim, como assim e tal? Aí foi
levou o Zé Celso Nova York todo, teatro, tudo, né, tal, conheceu o MoMA, os espaços alternativos de vanguarda de Nova York. No final das férias, vem embora. Quando ele vai deixar o Zé Celso dirigindo o carro no John Fitzgerald Kennedy, no aeroporto de Nova York, aí diz assim, Zé Celso, você vai querer voltar a Nova York? Aí ele narra lá no artigo para a Folha, aí o Zé Celso fica calado. Aí o Marcelo Dumont fala assim, não, Thomas, ele não vai querer voltar, ele prefere Teresina. aí ele fala, demos uma gargalhada, não sei o quê, tal. A gargalhada, eu falei, eu entrei em contato com o Thomas. O Zé Celso é meu amigo, já veio em Teresina várias vezes, vem passar férias aqui todo janeiro nas praias do Piauí e tal. Aí, assim, então foi o elo, tá? Mas, assim, esses elos, doutora, você não tem noção, Ficou quando ele fala quieto. de elo, é muito mais do que isso. Porque ele está falando do Gerald Thomas, do Zé Celso. Aliás, eu tive o privilégio de entrevistar o Zé Celso Martinez com o Fenelon Rocha, quando nós apresentávamos nos 70 minutos. Foi a primeira vez que um telejornal brasileiro fez uma entrevista, a gente tomando vinho. Maravilhosa a entrevista. Porque ele disse que só dava entrevista se tivesse Aí vinho. ele dizia assim, ninguém me chama, só o Piauí me chama para as coisas, para ser entrevistado, Ele dizia isso. Mas aí tem o Hélio Oiticica, Aí tem... o Haroldo de Campos, Torquato Neto. É o elo. É. Aí ele fala assim, aí o Hélio Oiticica completa 80 anos. Aí eu publico uma foto do Hélio Oiticica nas minhas redes sociais. Aí ele vê, ele começou a me pesquisar, né? Ele não disse nada, o Thomas. Aí começou a estoquear ali, aí falou assim, você sabia que eu sou amigo do Hélio Oiticica e que eu convivi muito com ele com 30 anos e eu com 17, ele divide um apartamento com Torquato Neto. Olha, eu conheci Torquato Neto assim quando eu tinha 17 anos, eu ia muito ao apartamento deles dois, eles moravam juntos. Aí começou a história, né? Aí falou assim, que interessante, eu também soube que o Haroldo de Campos esteve em Teresina. Menino, Teresina danada, Teresina é vanguarda. Olha o RP, o Relações Públicas, que mora nesse cara. Aí nesse ínter, eu fazia o que com ele? Eu mandava cestas de frutas, assim, fotos de frutas do Rio Puti, do Rio Parnaíba, coisas assim, bem exóticas, né? Para contrapor Nova York, né? Aquelas torres de concreto. Sim. E aí eu seduzi o Thomas com cesta de frutas. Eu fui seduzindo ele aos poucos, ele foi achando interessante. Aí disse, eu vou para Teresina. Nesse ínter, aí ele convidado para dirigir O Traidor com o Marco Nanini em São Paulo. Ele vem para São Paulo, dirige a peça lá em 2 meses, aí de lá ele vem para cá. Hoje, 28 de novembro, está fazendo 1 ano que o Thomas chegou em Teresina. Até hoje ele faz um post nas redes sociais dele falando que foi a grande descoberta dele, Teresina, o Piauí. E a vinda dele resultou em muitos processos, né? Justamente, porque ele faz perguntas difíceis. E aí... é outra coisa que a ansiedade não gosta. O Thomas, ele é altamente ansioso. Às vezes ele passa 8 dias sem dormir, ele tem que viajar para um lugar para mergulhar com as tartarugas e o golfinho para ver se ele dorme 3 dias. Então, assim... Você ia falar uma coisa. É a mente que não... É a mente que terapia de mergulhar com golfinhos, com arraias, né? Para poder dormir, né? Na verdade, é a estratégia que ele utiliza de cuidado, né? Se a gente for pensar, é uma estratégia de cuidado com ele mesmo. É autoconhecimento, né? Então, eu preciso parar, passar 3 dias, me reorganizar, me recuperar para que eu possa voltar, né? Então, a ansiedade é isso. Ela é essa mente extremamente inquieta, que é bom... Como eu digo, uma pessoa... Geralmente, as pessoas que têm potência de vida, sim, né? Do que a gente está falando, elas têm uma mente ansiosa. Mas não no sentido negativo. É uma mente inquieta. Explosiva, né? Assim, intensa. Eu acho que intensa. A ansiedade tem isso. Ela é intensa também. E eu acho belíssimo isso da ansiedade, porque a intensidade, ela leva conexão. Né? Então, ela leva a falta de sono, ela leva a falta do apetite ou muito apetite, né? Então, também. Assim, ela leva assim a... Aí é a parte em que, de fato, ela já leva um... Engraçado que o Ari, ele fala assim, quando a gente estava conversando com ele para vir para essa entrevista, ele fala, são muitos elos, só que não são Musk. Ele falando do Elon Musk. São muitos... O Piauí é feito de elos que não são Musk. Agora, doutora, nós estamos diante de um ser humano que teve 12 irmãos. 12 irmãos. Todos educados, bem educados.
Como é estar numa família de 12 irmãos? É maravilhoso, porque eu sou o caçula, né? Eu Então eu fui muito imagino que deve ser uma paparicado. convivência rica. Eu fui assim naquela fase mais permissiva, digamos assim, né? Tudo que os outros não podiam, eu já podia um pouco, né? Mas assim, eu não bebo lá na minha casa, nem os meus irmãos, mas eles bebem bebida verdade, alcoólica. você não bebe. Nunca bebi, não, tá assim. Então a gente teve essa coisa de levantar para dar cadeira para o outro, de dar bom dia, dar a bênção. Aí a gente de não arrastar a cadeira, ou quando levantar a mesa, colocar a cadeira no lugar. Ainda hoje eu faço isso. E você é de Floriano? Sou de Floriano, nasci em Floriano, assim, no Cais do Parnaíba. Então, assim... Em frente a uma caixa d'água você morava, né? do lado da caixa d'água, engraçado, hoje é um teatro. Eu, quando criança, brincava dentro desse teatro, que era uma usina elétrica, né? A lenha, né? A forno, que é a Maria Bonita. Agora, hoje é um você teatro. abandonou o curso de medicina para estudar teatro. Aí foi a ansiedade já foi da minha família. Porque uma ruptura. a família toda mudou para Teresina para eu estudar medicina. O outro, meu irmão, Caio, fazer direito, né? Nós dois. Que a gente mudava do interior para a capital. Né? Então, assim, é quando eu conheço os elos, né? Sim. O João das Neves Pereira Filho, que na época era o diretor do Teatro Opinião, um teatro de resistência. Conheço a Derbal Freire Filho, que morreu recentemente. Estava lá casado, estava casado com a Marieta Severo, que foi meus grandes mestres. E o Zé Celso, né? E aqui tem o Duvalino Couto Filho, o Ricardo Alágio e o Tarcísio Prado, que são também meus mestres locais, são os meus Aí ele é citado por, 100 vezes mais. Né? Ele é citado como referência 100 vezes mais. Eu aprendi assim, que a ansiedade, ela te impulsiona, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela também não serve para nada, entendeu? Você tem que ultrapassar esse... Tem que ter um entendimento, né, gente? Que tipo... E criar, eu acho que criar... O que será? O amanhã... Eu recomendaria, assim, criar. Tá com crise, crie. Pinte, cante, borde, componha, faça teatro, dance, cuide de uma planta, Isso é pauta das suas escolas de teatro, de como você... Eu acho assim, meus alunos todos são bem-sucedidos, entendeu? Inclusive, o seu produtor foi meu aluno. O César? Ele foi da Procópio Ferreira, da turma do Sonho de uma Noite de Verão. Mas ele ia ser um ator maravilhoso. Entendeu? Por que ele largou isso? Ele é um ator maravilhoso, porque eu acho que aí... Eu digo ia ser porque ele não seguiu o entendimento dele de chegar aqui na sua profissão já tá toda essa experiência, entendeu? Tá tudo explicado agora, então, Augusto assim, César. Você é um ator. Então, assim, uma geração brilhante. Ele é da geração da Bide Lima, do Franklin Pierce, do Luciano Brandão. Nossa, não então, sabia. Assim, dessa turma toda César, que eu que formei, legal. entendeu? Assim, então, assim... os meus atores eles estão ou na universidade, ou fazendo drag queen, ou sendo médico, ou engenheiro, ou professor. Aliás, a primeira drag de Teresina nasceu dentro desse contexto. Desse contexto, né? que é o Fernando Freitas, e a gente trata disso no Porque espetáculo o Jorge dele. Medeiros precisava de uma rocha, né? Para uma conexão, que era Bídio Bita, entendeu? E aí ele foi a primeira. E ele foi primeiro a ser convidado, a peça conta essa história, assim. Então, assim, a gente sempre está ali em tudo, né? Eu acho que eu me meto em tudo, eu acho que eu estou em tudo. Sim, maravilhoso. Na verdade, acolhe e vive a diversidade, né? Eu sou esse rio que permeia todos esses... Não, ele foi do primeiro palco dele, que foi essa caixa d'água lá, esse negócio. Só a Maria Bonita. A Maria Bonita. Eu reproduzia filmes que eu via de Hollywood, eu reproduzia ao vivo com meus amigos da rua, olha que Até doido. a Revolta dos Brinquedos, no Teatro da Revolta dos Brinquedos. 78, com o Tarcísio, eu estreio como ator. Pernambuco, né? Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga. São dois autores e o Tarcísio Prado dirigiu. Foi minha estreia. Depois eu estreio com os Dois Amores Lampião em 85 como diretor, né? No projeto também chamado Chico Pereira. Eu me formei para ator e virei diretor. Eu não sou formado como diretor. Né? Será que está provado que a ansiedade ela é mais... Pois é, ela tem abundância mais no ócio ou no criativo, no ocupado,
nessa entrega, numa escala como essa que o Ari faz? Porque, na verdade, a gente está falando de algumas características, né, da ansiedade, que elas são produtivas, né? né? Menos a ansiedade mais, podia ser classificado, né? Mas, a minha é mais. Mas a sua história, se a gente for discutir a questão da ansiedade na sua história específica, né, ela tem um ponto extremamente positivo, mas é porque você acolhe muito a diversidade, você acolhe muito a diferença. Né? Então, eu acho que acolher a diferença é não ser inflexível psicologicamente, é ser extremamente flexível. É o que a gente está falando sobre se adaptar. Então, você transita em vários cenários. E isso é extremamente importante. E hoje nós temos pessoas que variam um pouco o comportamento. Nossos comportamentos, eles são... por mais que a gente tenha essa diversidade, se a gente for pensar, por exemplo, no Instagram, os nossos filhos olham sempre as mesmas coisas. Eles, às vezes, não acessam a diversidade. A gente vem falando... familiar também pode. Eu fui educado para querer o mínimo, o menos. Com o mínimo, mas para querer ansiar o mais. Mais. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, você quer um carro, vai trabalhar, vai estudar. Você quer uma bicicleta, vai comprar. Hoje em dia, você nasce já com um carro na garagem, né? Então, assim, essa cultura do mais... Do mais e do não ter o não. O limite. Então por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, certificado de honra ao mérito. Medalhas por participação. Eu não estou dizendo que o mérito não tem o seu valor, gente. A gente está falando de que foi se criando várias escalas do não enfrentamento ao não. Tipo, todo mundo vai ganhar medalha. E aí gera uma coisa assim, a pessoa não encara o fracasso. Aí o que é que acontece? Os grandes altos índices de suicídio. Entendeu? E quando você vai para esse microfala do paciente, por exemplo, dentro do consultório, é sempre isso. Existe um caminho mais rápido, mais curto, para que eu possa chegar. E aí, quando eu vou por um caminho, o atalho mais rápido e mais curto, eu não aprendo. E aí, se eu não gerei processo de aprendizagem, eu posso gerar muitos problemas, né? Porque aprender é a essência da gente também. A gente precisa aprender. Eu aprendi na família. Eu fui educado com o mínimo, mas para buscar o mais, né? Então, isso é importante. Então, hoje porque você cria uma escala. Então, você vai do mais para o menor. Não? Você vai da escassez para a abundância. Então você vai da abundância para a escassez. Você vai da maravilha para o inferno. Entendeu? Assim, então, você tem que estar preparado para fazer essa transição. Eu acho que na sociedade moderna, esse é o grande problema que existe. Assim. É interessante, a gente tem uma escassez hoje emocional, né? Se a gente for pensar, a gente tem uma abundância de muita coisa, né? de Ninguém acredita mais em nada. A gente vivencia tem uma escassez pouca coisa. Isso. Totalmente. As crianças não brincam mais na rua, nos quintais. Nós não temos mais quintais. E os quintais que tem, eles não são ocupados por brincadeiras. Pelo lúdico, né? Não, as árvores estão sendo cortadas. E a não se relacionar, ao não conviver, eu não tenho vínculos. E vínculos são todos para sair da crise, inclusive. Eu saio da crise com vínculos. Né? Cognição, né? Então, vínculos com o terapeuta, vínculos com os... A gente está assistindo uma história que eu estou aprendendo, uma história do teatro aqui. São vínculos que são formados. E esses vínculos nos fortalecem como pessoa. E agora, né, que os vínculos estão fragilizados? E aí se coloca num consultório, né, psicóloga, né, meu filho está com problema de saúde mental. E aí quando a gente vai observar, às vezes não, a maioria das vezes são os vínculos fragilizados dentro de casa, a questão da cultura. Eu gosto muito de trabalhar com os pais também a ideia de que nós somos, sim, pais autoridade. Nós, sim. As crianças estão em processo de formação. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade é uma pessoa que tem uma autoridade sobre aquele assunto, que é educar filhos. Que não grita, basta olhar. E precisa, de fato, direcionar. Canhante. Antigamente, nossa autoridade era pautada muito nessa expressão do olhar. Hoje, a autoridade, por exemplo, às vezes a gente sai com os amigos, né, com um grupo de amigos, aí o filho decide o restaurante porque ele não quer ir para outro lugar. E aí não tem uma negociação e você observa. Então, quem é a autoridade? Só quer o arroz branco com bife. Então, é complicado. Qual é a conexão da psicologia com o teatro? Você estava mencionando nos bastidores que existem trabalhos, projetos sobre isso. Eu acho assim, eu penso muito sobre isso hoje, né?
Aí me atentou muito uma coisa do Freud, que ele falou assim, onde eu estive na minha busca, na minha pesquisa, na psicanálise, a poesia já tinha andado lá, ele fala, né? Então, assim, qualquer lugar que eu tenha ido nas minhas pesquisas, a arte já tinha estado lá. Então, assim, eu achei interessante isso, porque através a poeta e profeta, Haroldo de Campos me ensinou isso, o professor Haroldo de Campos, vem da mesma raiz, do poeta e profeta. Então, o artista, ele vislumbra isso através da sensibilidade, da observação, da descendência, né? Da descendência no sentido... João Batista, vamos agora para a religião. João Batista, ele foi batizado com fogo, então ele era um traço ascendente, que clamava no deserto, ele está vindo, tal, aquela coisa. Cristo já foi batizado com água, então foi um batismo descendente, que é o de absorver todas as diferenças e transformar isso em grande humanidade, em uma grande acolhimento, entendeu? Uma grande perspectiva de que todo mundo pode estar salvo, né? No sentido de entender-se e entender o universo onde ele habita. Então, eu acho que a conexão da arte com essa coisa da psicanálise, da psicologia, está aí, em ser feliz. E também a gente está perdendo algumas conexões, né? Ele citou João Batista, citou outros nomes, né, da psicanálise e tudo, mas quando ele fala de João Batista e ele fala de Cristo, a gente também está perdendo essa conexão com o sagrado. A gente fica meio, não é, Ari? Fica meio avulso. Um mundo profano, sim, digamos exatamente, assim, né? Né? E religião é religar, né? O divino e o terreno, o sagrado e o profano. Esse equilíbrio é importantíssimo para a gente sobreviver. Nem uma coisa lá e nem uma outra, mas tem que entender isso. Talvez isso não nos dê a percepção, numa medida interessante, do que é ter paz. Sim, né? sim. Ou o que é a paz, né? O que é a paz, exato. A paz que eu quero. Eu trabalho com a perspectiva do Vygotsky, que é a psicologia da arte, né? É um teórico sócio-histórico de uma criticidade muito grande. E aí ele trabalha a criatividade. Então, assim, ele vai colocar que o psicólogo também é um grande criador ali no processo terapêutico, né? Então, ele precisa criar. E esse criar principalmente se conectar com a vida do seu paciente. Rompe até com... Ele é um modelo bem mais crítico de psicologia, né? Então, uma conexão, o vínculo com o paciente que gera a potência de mudança. E a confiança, né? Que vai ser estabelecida. Porque a ciência dura... Que na arte também tem muito a ver isso. A ciência dura, ela tira a espiritualidade, às vezes, né? A ciência dura ali, ela tira a potência porque ela tem um protocolo a seguir. O protocolo a seguir é a existência do paciente. Freud fala muito disso. Mas tem novas percepções agora em relação a isso, conexões entre a fé e a ciência. O Einstein muito a espiritualidade. Deus, né? Mas o Einstein acreditava em Deus, né? Emar Vasconcelos, ele é um teórico da educação popular em saúde, ele já fala, a ciência precisa da espiritualidade. Né? Então, porque, de fato, tanto esse terapeuta, todos os profissionais de saúde que estão imersos em emoções dos pacientes, olha o que a gente teve na pandemia, você acolher pessoas em processo de sofrimento porque estão adoecidas, mas você também está adoecido. E isso era meio recalcado, né? Colocado para não ser cuidado. E hoje não, a gente cuida disso também. Do mesmo jeito que a falta de conexão com a natureza, com o meio ambiente, que a gente já mencionou, ela deixa de ser uma aliada, né? E é interessante, assim, porque Deus criou o mundo pensando em todas as coisas. Eu fui há uns 2 anos, eu fui no Museu do Amanhã, e de lá tinha uma exposição do Sebastião Salgado. E você entra na exposição e você escuta o barulho da floresta. Era sobre as florestas, né? E você escuta o canto dos pássaros. Então, ela era muito sensorial, a exposição, não só em termos da imagem, que é uma potência, e eu fiquei muito impressionada, porque eu tive uma clareza de como aquela cachoeira, organicamente, ela representava o sangue que corre nas nossas veias. Eu acho até que isso, dito assim, parece poesia pobre,
Mas não, assim, é tipo uma Mas sentido convicção. assim não, né? Eu tive uma convicção e eu comecei a identificar o que tinha no corpo humano. Veio de água com a veia, Exatamente. né? E o que tinha de outras coisas, dos barulhos, das batidas do coração, da nossa percepção expandida, né? Porque a gente tem um cérebro planeta, né? que a gente pulsa. E foi muito revelador, assim. Foi a experiência Eu acho que é a questão do sentir, né? Que vocês trabalham muito isso na arte. Eles trabalham com isso, né? Com essa questão do sentir, para trazer, né, a reflexão para o outro, né? A plateia isso. sentir também, né? E a plateia se conecta mais. Porque a plateia não gosta, não é da obra de arte, ela gosta da vida que tem, que identifica ela. Por exemplo, o tratado psicanalítico, a tragédia grega, ela traz perfis assim, Medeia, o ciúme, o abandono, o machismo, o feminicídio, o infanticídio, quando ela mata os filhos, aí vai lá pro... Então, a tragédia grega ela é um tratado sobre psicanalítico através da arte. Eu fico ouvindo o Ari Matan falar e eu fico pensando como as escolas hoje... que a escola sempre foi um palco de transformação, mas ela, mais do que nunca hoje, ela é o que se mantém de pé, a duras penas, mas se mantém. E como ela deixou de fazer mais, fazia pouco, mas fazia, e deveria fazer mais uso do teatro, das artes, porque eu sei que tem uma camada que faz, mas eu não vejo essa apropriação das artes como uma ferramenta transformadora pedagogicamente mais falando. usual também, né? Exatamente. Você pode até me ajudar, né, na perspectiva de pensar em Teresina, né? Você tem esse estudo muito profundo. É porque Teresina também ela tem uma questão específica, ela tem um cuidado muito específico ao cognitivo. E aí Vygotsky, já trazendo ele novamente, é cognição e afeto. Né? Então, assim, quando eu priorizo o cognitivo, nós temos as melhores escolas, que isso é maravilhoso. Nós temos pessoas brilhantes em Teresina, mas ao passo em que eu coloco a cognição como centro de tudo, eu esqueço de sentir. E aí Teresina tem taxas altíssimas de suicídio, e aí é uma percepção minha como terapeuta, da minha história que eu tenho dentro do consultório, é sobre o sentir. Então, a gente é treinado para pensar. O que sentir, né? O que sentir, como sentir. Nós não conseguimos, inclusive na escola, desenvolver espaços de sentir, de tocar. Uma criança jogar futebol com a outra, tocar uma na outra, ficar chateado. Poxa, por que você fez isso comigo? É o campo das relações afetivas. Agora, a gente, você falando sobre isso aí, eu pensando, porque assim, a nossa cognição ela está sendo hackeada. Uma vez que ela é o centro da atenção, pedagogicamente falando, e ela sendo hackeada, e que o afetivo, o emocional, o sentimental não está sendo desenvolvido no nível do que foi a cognição, para onde vamos? Hoje eu estava ministrando a aula e a aluna sentou do meu lado, a gente gosta muito de trabalhar nessa perspectiva, aí eu olhei para o braço dela, tatuagens lindas. Essa aluna está na minha vida há 4 anos. Só agora que eu vi a tatuagem dela. Olha que interessante. Quando eu olhei a tatuagem dela, eu parei a aula, assim, eu gostaria de parar a aula, e eu falei assim, que você lindo falou sobre isso, no né? seu braço essa tatuagem. Eu não tinha visto. Por que eu não tinha visto? Porque talvez o nosso centro da atenção está focado mais em apresentar os slides, falar, tecnicamente, é como as plateias. A tatuagem é um signo muito mais representativo, sim. Né? As plateias, elas não estão em busca de outras... Ser feliz, como diz o Gonzaguinha, né? A plateia, ela quer, seja onde ela busque. Mas aí, voltando a Teresina, o Gilberto Gil, quando ele chegou em Teresina na primeira vez, aí ele falou assim, agora que eu entendi o que aconteceu com o Torquato. Teresina tem uma energia pesada. Ele falou isso, falou no ar. Entendeu? Pesada no ar, potencializada. Essa coisa da intensidade, daquele calor, que as pessoas que são muito intensas, tem uma pressão muito grande em Teresina. E o Oscar Niemeyer dizia assim, eu perguntava a ele por que Brasília tinha tanto suicídio, né? Ele falava assim, é porque Brasília, na cidade, tem muito espaço externo. Então, as pessoas que têm um espaço interno estreito, elas entram em grande conflito com esse espaço externo. Então, Teresina tem uma coisa de um espaço externo muito amplo
com pessoas com espaço interno muito pequeno. Restrito. Então, é um grande choque que você tem que saber resolver isso. E o modo de funcionamento que tem dificuldade de lidar com a E diversidade. de julgamento, né? Que é uma cidade que é muito solidária, mas que também julga muito, como muitas Teresina é cidades. perversa, né? De alguma forma também. Interessante. Teresina é uma cidade perversa, entendeu? É a cidade verde perversa. É Entendeu? que não é mais tão verde, né? Que no que não é mais momento tão de verde. acolher, como você falou, julga. Eu falo de cidade verde, não no sentido das plantas, mas cidade verde no sentido poético. Ela é uma cidade verde poeticamente, mas ela é uma cidade perversa. Talvez tenha uma bipolaridade. Então, assim, Interessante. então é importante trabalhar essa coisa do espaço interno, ampliar os espaços internos. Eu acho que falta muito, principalmente na juventude, nos jovens. E os adultos, assim, ainda tem algum tempo para isso, né? Porque, assim, mas é importante ampliar seus espaços internos, senão eles não vão caber nos espaços externos. A gente pensando no futuro. Gente, nosso tempo, eu acho, inclusive, que a técnica e a produção estão gostando tanto da entrevista que eles esqueceram do tempo. Como eu sou uma pessoa muito organizada... Planejada. Hoje em dia eu já... Eu queria lhe dizer que eu planejo o meu ano seguinte em agosto. Então, eu começo a rodar algumas estratégias. Eu tenho uma metodologia em que eu rodo, começo a rodar em setembro. Porque eu penso o seguinte, se eu conseguir... 30%, eu já estou com o meu próximo ano iniciado, eu não vou começar do zero. Isso é uma ansiedade, de certa forma. E um brilhantismo também. É uma ansiedade que gera organização e é positivo, né? Porque eu já tenho um senso de direcionamento. A gente precisa ter senso de direção. Muito obrigada. Nossa, você colaborou muito, não foi? Que entrevista Excelente. linda. Vocês Eu tô dois encantada. juntos, eu estava aqui assistindo uma partida de tênis, gente. Eu já era encantada pelo teatro, né? Então, assim, eu tô mais encantada ainda. É um prazer lhe conhecer Pois também. vamos lá. Maravilha. Esse programa, o Pod Meio e a TV Meio, o objetivo do Falando Nisso é fazer conexões. E falando nisso, pode me chamar na hora que quiser que eu venha. Eu também. Obrigada, Estou à disposição. obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhoso, Samila, adorei. maravilhosa. Ari, vida longa pra você. Vida Pois longa. vamos comemorar o nosso Legado Réveillon, você né? já tem. Vamos fazer a Confra dos Sumidos? Bom, outra coisa assim, eu nunca Ou então me programo pra nada. dos novos best friends. Eu não tenho Estarei essa lá. ansiedade, eu nunca sei. Vai passar o Réveillon, eu nunca sei onde vou passar o Réveillon, eu nunca sei. Eu não sou aquela pessoa que compra uma passagem um ano antes para ir no Réveillon no Copacabana. Então você não usa milhas, você Eu não sei, eu não tenho nem milhas. Eu não sei nem o que é milhas, entendeu? Eu não me cadastro, eu não tenho essa, sabe? Eu não faço precisa nada de disso. ansiedade o Réveillon. Você não é um precisa. ser digital hoje, né? Não, nenhum. Eu tenho redes sociais há 3 anos, né? Assim, E tem um limite para Não, ela. e ele demora 48 limite horas para pra ela. responder. Fica assim e tal. Mas assim, eu nunca comprei seguidor, mas eu tenho muito. Né? Eu tenho milhares de seguidores. Com esta frase de Arimateu Martins, a gente encerra o Pod Meio, no Falando Nisso, para a TV Meio também. Gente, foi incrível. Obrigada, internauta, telespectador. Espero que você tenha gostado. Manda pauta pra gente. Foi genial, genial. Até a próxima.